Os orixás, né, gente, quase todos eles têm algum título, né? Então, Odé tem Oxóssi, Oiá tem Inhaçã, né? E Oxum também tem um título, que é Yalodê, né? O Balá falou um pouquinho, né, sobre o Yalodê na introdução, né? Mas Yalodê é assim, é uma dama, né? É uma mulher da sociedade, né? E era usado, né, em Oiô, né, principalmente para se referir às mulheres que tinham alguma relevância, né, dentro da corte de Oiô, né, e existiam muitas mulheres com relevância em Oiô, né. Oiô, quando a gente fala Oiô, gente, a gente tá falando do centro do Império Yorubá, no que hoje é a Nigéria, Benin e Togo, entendeu? Principalmente, né? E Ioiô, ele era um reino bem diferente, assim, era uma monarquia, mas era bem diferente do que a gente costuma pensar quando a gente pensa em reinos, né? Porque em Ioiô, as mulheres elas tinham muita liberdade de poder, né? É claro, né? A maior parte das mulheres tinham uma relação de poder por causa do marido, mas algumas realmente se envolviam na política, né? Abaixo do Obá, né? Abaixo do rei de Oiô, você tinha o Oyameji, que era o conselho dos 7 maiores conselheiros do rei. E já houveram ocasiões em que mulheres participavam desse conselho, né? É interessante observar esse negócio, é legal, né? E não à toa, né? A gente vai trazer daqui a pouquinho um card, né? Não à toa, Xangô, que era o rei de Oiô, né? Ele era casado com Oxum, né? Existe um significado sobre isso, a gente vai trazer daqui a pouco, né? Tem uma leitura. Mas a gente chama Oxum de Alodê, porque a Oxum ela tem muitos encantos na nossa vida prática, né? Ela é a água que traz a fertilidade, ela é o ouro que traz a riqueza material, embora isso tenha mais significados do que simplesmente a riqueza material. Ela é o poder feminino da forma mais sagaz, assim, em ação, né? As histórias de Oxum, quase todas ela tá sendo esperta, ela consegue as coisas, tipo, sendo esperta, tipo, manipulando esses impulsos idiota que os homens costumam ter, infelizmente até os dias de hoje, tá ligado? Né? Então, essa questão do Yalodê é muito interessante quando a gente para pra pensar nisso, né? Oxum é o poder feminino em ação, né? E Alodê é a senhora que controla esse poder, né? Eu acho bem legal, né? Quando a gente para pra observar dessa forma o Yalodê de Oxum, né? Você tem alguma coisa a acrescentar, Pará? A gente acrescenta que por ela ter, né, essa questão do amor próprio, ela não se submete, mas não de uma forma agressiva contra a força da voz masculina. Ela não se submete, mas ela usa estratégia, ela usa sabedoria, ela usa uma inteligência que todo o sagrado feminino traz, né? Que é resolver conflitos e resolver da melhor forma possível. E em si ela tinha essa força de Alodê de falar, né, perante a voz masculina, porque ela conseguia trazer resoluções inteligentes para todos ali, inclusive, né, para os que estavam povo, né, de Oiô. Essa importância dela foi muito, muito reverenciada, porque ela contribuiu com as pessoas no modo geral, né, trazendo essa força do feminino e trazendo essa inteligência além, né, da brutalidade masculina. Sim. Então, pra vocês terem uma ideia, como o poder feminino ele era reconhecido em África, eu esqueci, na edição eu vou colocar a fotinho dela, mas quem começa Palmares, o zumbi de Palmares, é a avó do zumbi. Ela é uma mulher que organiza uma rebelião que cria Palmares, que foi o maior quilombo que o Brasil já teve, né? Então, para vocês verem como o poder feminino ele é respeitado em África, diferente das culturas mais eurocêntricas, né? Entendeu? Né?
E aí, Curumins, tem alguma coisa a acrescentar dentro dessa ideia do Yalodê? Muito obrigado. Então traga Com pra nós. certeza. Então traz. Então, e aí a gente traz isso, né, essa relação de Oxum, de guiar o sagrado feminino para nossa realidade, né, para o hoje. E aí a gente fala como que aparece hoje em dia esse poder feminino que ela tanto guarda, né? Como que a gente floresce isso? E aí eu trago, além do sagrado feminino como conceito, a importância, né, do empoderamento feminino. E eu não estou falando de nada, de nenhum movimento, de militância, enfim, de feministas, nada disso. Eu estou falando de empoderar mesmo, de tudo isso que a gente trouxe, das emoções, dos sentimentos, de tudo que ela guarda, né, por nós mulheres, e trazer isso de uma forma como a gente, nós mulheres, nos empoderarmos de conhecer os nossos sentimentos, né, de saber utilizar deles. E aí eu convido vocês, homens, para essa reflexão de como vocês podem colaborar com isso, com a sua parceira, com a sua mãe, com a sua filha, enfim, com qualquer mulher, né, que cruze o caminho. Esse é um tema muito vasto, mas eu queria trazer essa reflexão, porque muitos homens que pedem para Oxum, muitas vezes, para trazer aquele amor, enfim, as questões de emoções, às vezes não estão vigiando isso, né, no dia. E ela é realmente muito preciosa, muito perfeita no que ela guarda e em como isso acontece na relação disso tudo. Se a gente for pensar, a gente é gerado em água, né? Então, todos nós, a partir do sagrado feminino dentro dos homens e a parte do sagrado feminino dentro das mulheres, ela, desde a gestação, já existe, né? Então, acho que essa posição dela, ela deve ser considerada, assim, tanto no dia a dia quanto para o respeito que você tem para invocar um orixá desse, o quanto você respeita, né, o sagrado feminino para invocar essa energia. É mais ou menos isso, assim, que eu trago das reflexões femininas mesmo, de papos com amigas, do que eu reflito sobre o Oxum, enfim. É isso. Então, e isso de respeitar o sagrado feminino para lidar com forças femininas vale para o Oxum, mas vale, na minha leitura, tá? Para qualquer orixá feminina, entendeu? E eu vou além, inclusive para o Oxumaré, entendeu? Né? É importante, né? Tipo, é um respeito à força, ao orixá, o que ele representa. Ó,